Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Espero que todos estejam bem e a gente está aqui para dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Aqui a gente vai ler Gênesis 12. E o último capítulo tinha acabado com a torre, a confusão das línguas, né? E a genealogia do homem chamado Abrão. E Abrão, talvez você já tenha ouvido falar dele, que ele virá a se chamar Abraão, mas isso vai demorar um pouquinho ainda. O Senhor, com S maiúsculo, resumindo então Deus, disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então aqui Deus chama Abrão. Deus fala: sai da sua casa, sai da casa de seu pai, né? Larga tudo que você tem e vai para onde eu te mandar. Aqui Deus falou com Abrão porque ele precisava de Abrão. Não porque, Deus precisa da gente, mas Deus usa a gente. Deus queria usar Abrão nos planos dele. Então Deus chamou ele. E Deus não chamou ele sem nada. Deus falou assim: E far-te-ei, resumindo, Deus vai fazer ele uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tanto que Abraão é considerado o pai da fé até hoje. E tu serás uma bênção. Aqui Deus diz não que ele vai receber dinheiro, que ele vai ter uma mulher, que ele vai ser feliz por um momento, né? Que as coisas do mundo fazem a gente ser feliz por um momento. Deus promete aqui para ele que ele vai ser uma bênção. Ele vai ser uma bênção. Que todas as áreas da vida dele vai ser abençoadas. Logo em seguida ele diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E te serão te serão benditas todas as famílias da terra. Minha mãe tinha me chamado. Ele, ele diz, o Senhor, diz que Abraão vai ser uma bênção, que ele vai abençoar aqueles que abençoarem ele, e amaldiçoar quem amaldiçoar ele. Por isso que quem é de Deus não sai xingando ninguém, porque a gente não sabe a vida daquela pessoa. A gente não sabe se aquela pessoa é... Ih, caiu uma coisa aqui, calma aí. A gente não sabe se aquela pessoa é abençoada por Deus. E vai que você xinga alguém que é que nem Abraão, que Deus prometeu que ele seria abençoado e amaldiçoaria quem amaldiçoasse ele. Tem vários motivos, né? Porque pessoas de Deus não xingam outras pessoas, mas se você quer um motivo assim mais certeiro, esse é um deles, né? Por causa dessa promessa. E todo mundo que seguir a Deus vai ser feito assim como Abraão. Que você vai ser uma bênção se você seguir a Deus. E aí continua. Espera só um pouquinho. E partiu Abraão, assim como o Senhor tinha lhe dito. Então, do jeito que o Senhor falou, ele foi. Abraão tinha 75 anos quando saiu, e aí ele saiu com a esposa dele e o sobrinho dele. Ele andou, aqui tá dizendo os lugares que ele andou. Eu não conheço nenhum desses lugares, nem são países de hoje em dia, mas eles saíram de Harã, foram até a terra de Canaã, depois passou por Siquém, Moré. Isso a gente não conhece mais tanto hoje em dia, mas ele passou por todos esses lugares e o Senhor apareceu para ele e disse: a tua descendência darei esta terra. Naquele momento ali que Deus falou isso, Abraão parou e fez um altar. A primeira coisa, ele não fez uma tenda, não foi atrás de comida, ele parou e fez um altar para louvar o Senhor que fez todas essas promessas para ele. Foi a primeira coisa que o Senhor fez. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. A gente chega num novo trabalho, numa escola, numa faculdade, numa casa de um amigo. Mas aí você não vai parar tudo pra fazer, né? Mas onde que você vai, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. E fazer dele o seu Senhor. Então, você chega em algum lugar, você entrega o que você foi fazer ali pro Senhor. E não precisa ser uma cerimônia. Você fala: meu Deus, eu tô indo fazer um exame. Meu Deus, abençoa esse exame. Tô indo pra escola. Fala: meu Deus, abençoa esse dia de estudo. E aí você vai ver que as coisas na sua vida vão mudar. Porque o Senhor, quando tá no controle, só faz maravilhas, né?
Depois diz sobre Abraão no Egito. Quando ele foi entrar no Egito, ele ficou com medo, porque a esposa dele era muito linda, ele diz, e iam matar ele se soubessem que ele era o marido dela. Iam matar ele pra ficar com ela. Então Abraão assim chega e fala que ele é irmão dela. E aí começa a dar vacas, bois, moradia, roupas pra ele pra agradar a esposa dele, né? E aí vai passando os dias dele ali no Egito e o faraó pega a esposa dele pra virar a esposa dele, né? Pra fazer ela sua esposa. Porque ele achou que era irmã de Abraão, né? E não esposa. Então quando ele pega ela pra ser mulher dele, ele sofre Deus joga uma praga nele por ter feito isso, né? Por ter adulterado. Só que ele não sabia. Depois ele vai brigar com Abraão dizendo: que é isso que me fizestes? Por que não me disse que ela era tua mulher? Já que Deus disse que ia amaldiçoar quem amaldiçoasse ele, como esse faraó ficou com a mulher dele, Deus castigou ele. Esse é um dos motivos do porque alguém de Deus não pode mentir, não pode enganar. Porque assim, a gente que se alguém de Deus enganar, primeiro que ela vai ser julgada. Em algum momento Deus vai fazer valer a palavra dele, né? De que não pode mentir, nem enganar. Mas a pessoa com que a pessoa de Deus mentiu para essa pessoa, também vai sofrer por causa dessa mentira, dessa enganação. Então, mais uma vez, Deus mostrando que essa é uma atitude que não se deve acontecer, não se deve fazer. Eu acho que dá tempo de falar de Gênesis 13. Que depois Abraão sai do Egito, que ele tinha ido lá só para fazer umas coisinhas. Quando ele volta para a terra dele, ele e o sobrinho dele que eu falei que foi com ele, chamava Ló, o que foi com ele para essa terra. Não começaram a não se dar bem, porque a terra era muito grande, mas não o suficiente para os dois. E os servos deles começaram a brigar entre si. Os servos de Abraão começaram a brigar com os servos de Ló. Tava dando intriga, tava dando problema ali, eles estavam tendo atritos. E aí Abraão falou: não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. Nesse caso, ele era tio e sobrinho, né? Mas ainda assim eles dividiam o mesmo sangue. Eles são pessoas ainda, e não se deve haver conflitos. E ele falou: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Então vá, pois, e aparta-te de mim. Vai para o outro lado. Se escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se escolher para o norte, eu vou para o sul. E Abraão falou isso porque ele sabia que não é certo você brigar com alguém, você discutir com alguém, você ter conflitos. É para todos viverem em paz. Mas Abraão viu que ele não teria como os dois viverem em paz juntos. E às vezes isso acontece. Não tem como duas pessoas ficarem perto e ficar tudo bem. Suas opiniões são completamente diferentes, vocês não dividem nenhum gosto, tá? Nada bate ali. Então Abraão falou assim: olha, não é pra gente brigar. Então vamos ter que se separar aqui, pra dar certo. Então você vai pra um lado, eu vou pro outro. E vida que segue. Eles provavelmente continuaram se amando como família depois, mas não teria como ter relação. Aí Ló foi pra uma área que era do lado de Sodoma e Gomorra e foi ter aquela campina pra ele. E aqui também diz que os homens de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores contra o Senhor. E aí agora a gente chega num momento muito importante que eu vou deixar pro próximo episódio, pro próximo vídeo. A gente parou em Gênesis 13. Depois a gente continua. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.